serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Olá, que bom! Já chegamos ao mês de fevereiro. Como passou rápido, aliás, 2019 eu acredito que será, sem sombra de dúvida, um ano de conquista. Eu acredito que nós vamos conquistar várias coisas. Será também um ano de muitas decisões. Até o final do ano, muitas coisas irão acontecer. Eu gostaria que você fizesse parte dessa história espiritual de mudança que vai acontecer na sua vida. Nós vamos continuar falando sobre Sansão, hoje já num outro capítulo, e vai ser muito importante. Se você não acompanhou na semana passada, gostaria que você acompanhasse aí, depois volte o vídeo da semana passada, né, que está lá Sansão, parte 1, né, a primeira parte. Hoje é a segunda parte da história de Sansão. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, queria que você se inscrevesse, tá? Para que todas as vezes que eu postar um vídeo, uma mensagem, você seja notificado. É importante isso. Também gostaria que antes de você terminar, sair do vídeo, não deixe de deixar o seu like, né? Curte o vídeo, porque é importante para que o YouTube saiba que o vídeo tem sido apreciado pelas pessoas. Porque às vezes você assiste, mas você não curtindo, ou você não dando o seu like, o YouTube não tem como saber se você gostou ou não. Então, quando você curte, você dá o seu like, aí o YouTube entende que você gostou do conteúdo do vídeo, tá bom? E não deixe, ao se inscrever, não deixe de ativar a notificação, que é um sininho lá, para que toda vez que você ouvir o sino tocar, você saberá que nós postamos um conteúdo novo, tá certo? Muito importante, pedindo a você, por favor, se você puder, quando terminar o vídeo, ou se quiser até parar o vídeo agora, ir lá e deixar o seu like já para não esquecer, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é bom. E se o conteúdo é bom, meu amigo, tem que ajudar mais pessoas. Você concorda comigo? Eu não sei se você tem sido ajudado, não sei se você, quem sabe, está me assistindo pela primeira vez hoje, mas eu acredito que depois do término do nosso programa aqui, você vai poder fazer uma avaliação e dizer se valeu a pena você dedicar esse tempo que nós aqui estaremos participando juntos. Na verdade, eu não tenho como objetivo fazer aqui um vídeo rápido. Não, eu tenho como objetivo fazer uma aula, tá? Então essa é uma aula, e aí você sabe que uma aula, o aluno precisa parar para assistir, né? A videoaula. Então esse nosso seria como uma videoaula em que nós vamos parar para aprender sobre a excelência de fazer a obra de Deus. É importante, Deus precisa de nós e nós devemos manter-se fiel. Bem, eu tenho falado aqui, semana passada eu comentei, vamos ao nosso estudo. Comentei sobre o nascimento de Sansão. Para que nasceu Sansão? Sansão nasceu com o objetivo, Deus o criou no objetivo de ele ser o libertador dos filhos de Israel da mão dos filisteus. Só que, infelizmente, o Sansão teve a primeira vitória dele, que foi quando ele rasgou um leão pelo meio, na força do braço, e seguiu o seu caminho. Ótimo. Só que quando ele voltou, havia um enxame de abelhas e havia mel na carcaça do animal morto. E como consagrado a Deus, ele não poderia ter tocado em nada morto. Aquilo que havia morrido, ele deveria ter considerado um passado. Aliás, né? A pessoa, quando está um pouco distante de Deus, ela não percebe o odor das coisas. Porque imagina, um leão morto, né? Ele já estava em estado de putrefação. Com certeza, o cheiro não estava bom. Mesmo assim, Sansão, ignorando, né, o olfato, ignorando o sinal do olfato, daquele odor ali, ele acabou pegando o que ele achou que era de melhor, que seria o mel produzido naquela carcaça de um leão morto. O mel em si é muito bom, tanto para a saúde quanto para a medicina e etc. Mas nós precisamos ver, às vezes, onde é que essa coisa tem sido produzida. Que tipo de vaso está produzindo aquilo que talvez eu beberia
ou comeria, ou ouviria. Eu preciso analisar o vaso, porque hoje, por exemplo, existem muitas pessoas dizendo que estão fazendo a obra de Deus, quando na verdade eles estão prestando um desserviço ao Evangelho, porque algumas pessoas, elas deixaram de ir à igreja por causa de atitudes de pessoas que diziam ser de Deus. Pessoas que diziam, olha, eu tenho uma aliança com Deus, Deus é comigo, Deus está aqui, e alguém foi lá para ver e voltou decepcionado dizendo, eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de pastor, não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber de nada, porque eu fui decepcionado em tal lugar. Quer dizer, a pessoa acabou prestando um desserviço ao Evangelho de Cristo. E como é difícil a gente conseguir trazer essas pessoas de volta, mostrar a elas que há uma diferença, que nem todos são iguais. Porque, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas elas irão generalizar e achar que tudo é a mesma coisa. Só que leva tempo para você convencer alguém que saiu, que esteve no meio do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, e por algum motivo ela deixou de congregar. Eu quero chamar a atenção para que você que nos assiste esteja muito apegado à palavra de Deus e não aos conceitos humanos, para que você não venha se decepcionar também. Muito bem, então voltando aqui o nosso texto, o Sansão, passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia, estarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Por certo, pensava eu que de toda a aborrecia, de sorte que dei ao meu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã mais nova e tal. Sansão ali insistiu para tentar conseguir entrar. Mas aí o pai da moça não deixou ele entrar. E então ele tentou convencer de alguma forma, entrar. E disse no verso 7, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha em Etã. Quer dizer, o Sansão, além de tudo, ele era meio temperamental, né? Ele colocou fogo, né, em algumas raposas e acabou essas raposas fugindo para o campo e levando fogo, incendiando várias coisas, causando assim um estrago na lavoura de muita gente ali. Ou seja, ele tinha um espírito de vingança. Quer dizer, se não deixa eu entrar, olha só. Então Sansão respondeu, né? No verso 4 do capítulo 15, Sansão diz o seguinte: e saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou o facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo ao tição, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Quer dizer, por uma resposta negativa, ele acabou incendiando as vinhas e os territórios dos filisteus, e perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro de Timita, porque lhe tomou a mulher e deu a seu companheiro, não quis deixar ele se casar com ela. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e seu pai. Disse Sansão, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu com grande carnificina os habitantes daquela terra e fugiu. Você vê que uma pessoa, às vezes inconsequente, quando ela deseja o que Deus não quer para ela, porque tudo aquilo que é de Deus para nós não precisamos forçar, não precisamos prejudicar o próximo. Deus nunca vai te usar se você está prejudicando alguém. Deus nunca vai dizer, fulano está sendo usado por Deus, mas aí eu preciso analisar. No que diz respeito, estou sendo usado por Deus. Existem pessoas
nas laterais sendo prejudicadas? Se tem pessoas sendo prejudicadas, então esse dito cujo não pode estar sendo usado por Deus, porque Deus jamais vai usar alguém, né, e ao mesmo tempo destruindo o seu próximo. Pelo contrário, Jesus disse que nós devemos amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Tudo bem que os filisteus tiveram as suas lavouras queimadas, tudo bem no sentido de que eles eram inimigo de Israel, mas não justifica porque ele acabou colocando fogo em tudo. Mas se não fosse apenas isso, o pai e a família da moça, cujo pai não deixou ele se casar com ela, acabou morrendo. Ele foi lá e matou. Em outras palavras, se não fica comigo, não vai ficar com mais ninguém. Ele tinha dificuldade para aceitar as objeções da vida. Há muitas pessoas que o problema dela, ela tem dificuldade de lidar com não. Ela tem dificuldade de lidar com adversidades. Quando ela enfrenta uma adversidade, ela coloca tudo a perder, ela põe fogo em tudo e ela até mata, não fisicamente, mas no relacionamento, aquelas pessoas. Sabe, meus amigos, uma das grandes lições que eu aprendo na vida é a gente ser forjado do primeiro ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto degrau. Um dia eu terei oportunidade, e aí com certeza eu vou contar para vocês aqui, eu vou narrar a história que nós temos de 20 e poucos anos de ministério. Eu vou narrar aqui, né? E vai ser assim tão especial que eu acho que depois vira até um livro, né? Que eu vou contar para você ver, né? Tudo o que nós passamos e as dificuldades, o lidar com o não, lidar com pessoas negativas, lidar com pessoas ciumentas, lidar com pessoas possessivas, lidar com vários tipos de pessoas. Mas quando você aprende, e aí uma coisa que a gente chama, no mundo que estamos vivendo hoje, a gente chama de inteligência emocional, né? Inteligência emocional. A neurociência vai chamar de inteligência emocional. E nós chamamos, biblicamente, falando de inteligência espiritual, que é o autodomínio, o autocontrole, né? O controle emocional, a temperança. Quando você tem isso, você consegue muitas vezes ser altruísta. E, sendo altruísta, você consegue se livrar de algumas consequências que você poderia ter provocado ao deparar com algum obstáculo na vida. Sabe, às vezes o próprio Deus permite que nós enfrentemos obstáculos, porque quando nós enfrentamos os obstáculos e nós conseguimos ultrapassá-los, nós aprendemos grandes lições. Quantas lições maravilhosas nós aprendemos. E aí, uma das grandes lições que eu acho que nós mais precisamos hoje é aprender a lidar com as coisas negativas, ou seja, lidar com o não, né? Porque a sociedade diz não pra gente, né? As pessoas dizem não pra gente, familiares dizem não pra nós, nossos, né, superiores muitas vezes, hierárquico, dizem não pra gente. E aí nós vamos ter que aprender a lidar com esse não, sem botar fogo em tudo, sem colocar em risco a vida daqueles que Deus confiou nas nossas mãos. Eu louvo a Deus por ter aprendido a lidar com os nãos da vida. E agora eu aprendo outra coisa. Às vezes, mesmo sabendo que o não existe, que as objeções existem, eu preciso ter coragem, eu preciso ter fé, eu preciso ter coragem de enfrentar os desafios, correndo risco, sabendo que muitas vezes pode dar certo ou pode não dar certo. Eu costumo dizer que a vida é um contrato de risco e nós temos que estar dispostos a correr o risco, porque se nós não fizermos, nós nunca vamos saber qual é a nossa capacidade. E quando nós tentamos e alguma coisa não dá certo, nós podemos parar, refletir, pensar e tentar descobrir onde nós erramos, onde não conseguir agir propriamente. Como grandes pensadores, a gente vai falar aí
dos grandes homens que hoje, até hoje, é uma potência no mundo, foram pessoas que lidaram com o fracasso, lidaram com as dificuldades, lidaram com os nãos, com os obstáculos, mas eles não desistiram. Eu vou ficar por aqui hoje falando de Sansão, falando com você o seguinte: ele teve dificuldade de lidar com a negatividade. Quando ele deparou com o primeiro não, ele não pensou duas vezes, botou fogo em tudo e queimou a família que disse não para ele. Será que você também tem dificuldade para lidar com o não? Com os obstáculos? Quando você não consegue as coisas? Porque deixa eu lhe dizer, na vida nem sempre os caminhos vão estarem abertos. Você vai encontrar sim adversidades, momentos difíceis. Vai ter momento que você vai achar que não tem nem jeito. Mas se você olhar para o alto, de lá virá o socorro, que vai mostrar para você uma porta. E aí você vai conseguir entrar por essa porta, vai encontrar a pastagem, vai entrar e vai sair como vencedor, como vitorioso. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos aprender. Talvez você que me assiste, que me acompanha nesse momento, já teve dificuldade de lidar com não. Quando a professora diz não, você não passou. Quando os examinadores dos concursos disseram não, você não alcançou a nota mínima para conseguir. E aí você ficou frustrado, querendo botar fogo em tudo, como Sansão. Não, não. Olha, o próprio Deus que chamou Sansão, ele tinha os meios para levar Sansão a conquistar. Vamos crer. O que nós não podemos é baixar a cabeça e achar que não tem jeito. Porque tem jeito sim. Vamos continuar na próxima semana estudando um pouquinho mais sobre a história de Sansão. Já vimos que ele tocou na carcaça do animal morto, que não poderia, comeu o mel do que não poderia, porque o mel foi produzido na carcaça de um animal morto. Vimos que o primeiro não que ele recebeu, ele já explodiu, incendiou tudo, gerou um problemão para todo mundo perto dele e acabou matando a família que disse não para ele. Nós vamos ver então no decorrer da nossa matéria aqui, do nosso estudo, que mais fez Sansão. Até aí a gente não vê Sansão fazendo nada daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele deveria estar consultando a Deus e perguntando: Deus, de que forma o Senhor quer que eu ajude, que eu livre Israel da mão desses filisteus? Acredito que com as lições de Sansão nós vamos aprender muito. Deus te abençoe, espero você no próximo sábado aqui no nosso Fazendo a Obra com Excelência. Não esqueça, antes de você desligar aí, não deixe de curtir o vídeo, deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação desse trabalho. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.